TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada! Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, com muita alegria recebendo cada um de vocês aqui na TV Imaculada. É muito bom preparar um programa todo especial para todos vocês que nos acompanham, gente. Mas como vocês sabem, não há como iniciar o Viver com Fé e Saúde sem fazermos a nossa consagração. Então eu convido a todos a se reunirem aí, silenciar o coração, porque nós agora vamos fazer a nossa consagração. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Ah, como é bom nos colocarmos no colo da Mãe Maria, né, gente? E eu quero confessar uma coisa aqui para vocês. O programa de hoje mexe muito com o meu coração. Nós falaremos sobre saúde materna. A nossa convidada pela primeira vez aqui no programa Viver com Fé e Saúde, nós que já trabalhamos juntos, gente, é a Jaqueline Medeiros, ela que é psicóloga perinatal. Tá aguardando ali nossa nova modalidade, já para trazer muita informação relevante sobre esse tema tão importante. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, olha a importância, olha a relevância do programa dessa semana. Todos são, né? Mas olha que recorte bacana nós trouxemos para cada um de vocês. E vocês aí, claro, precisam reunir a família para poder acompanhar o nosso Viver com Fé e Saúde. Hoje nós falaremos sobre saúde mental materna. Olha que bacana! Quem vai falar conosco aqui pela primeira vez no Viver com Fé e Saúde, há muito tempo nós queremos que ela venha, é a Jaqueline Medeiros, ela que é psicóloga perinatal. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Viver com Fé e Saúde, Jaque. É um prazer para mim, Claudinha. Muito obrigada. E aí, que bom que você conseguiu organizar a sua agenda. A gente vai falar sobre um trabalho que você vem desenvolvendo, vem participando já há um ano. Você vai contar um pouquinho sobre ele. Mas para iniciar, Jaque, sobre esse tema tão importante, fala pra gente, afinal de contas, sobre a saúde mental materna, Jaque. Então, é um tema tão importante e não muito discutido. Mas de um tempo para cá, vem tendo um chamamento maior para essa questão aí, mobilizações para essa ação. E a gente tem tido também uma maior rede de apoio olhando para esse assunto. Saúde mental materna, ela impacta em vários aspectos da vida da mãe, da família e principalmente dessa criança. Então, se a gente não cuidar de quem cuida de todo mundo, a gente tem aí um prejuízo. Então, por isso a importância de falar desse assunto, falar da mãe, falar desse cuidado e, enfim, saúde mental materna realmente é um tema que importa. E quando a gente fala em materno, a gente está falando desde a vida intrauterina, né? Desde quando está aqui, sim, nessa caixinha dentro da mãe. E como é que vão ser esses cuidados da saúde mental durante essa fase da gestação, Jaque? Então, do planejamento familiar é algo que precisa já ir olhando atentamente. Quando a gente está no período gravídico, e a gente pode, quem é mãe hoje em dia, que passou por todo esse processo, consegue perceber e sentir isso, a ansiedade é algo que predomina nesse período. E até antes da gestação, porque às vezes é uma mulher que está tentando engravidar há muito tempo, que tem dificuldade, tem alguma infertilidade,
ou até descobre um diagnóstico, né, de não poder gestar, ou então situações de perdas gestacionais e como vai ser a próxima gestação. Então, todos esses acontecimentos, eles afetam a saúde emocional da mãe. E aí, nesse período, é importante que não só a saúde física da mãe, que é cuidada no pré-natal obstétrico, seja cuidado, mas também a saúde mental. E hoje a gente tem ferramentas para trabalhar com isso. Sim. Mas a questão da gestação ser um período muito delicado, de muitas emoções, é predominante. Então, só nesse aspecto já tem tem que ter esse olhar de cuidado. Sim, e durante todo esse processo, esse desenvolvimento do trabalho, durante a fase da gestação, quais são os relatos mais comuns sobre o psicológico dessa mãe, sobre o psicológico dessa gestante? Como é que tá? O que geralmente aparece ali? As angústias, Claudinha, os medos, as aflições, as ansiedades, sim, né? Aquela ansiedade. Tudo isso. Um misto de sensações, né? O que mais aparece ali? Olha, hoje, por conta da gente ter um grande número de mães afetadas emocionalmente por conta da gestação e pelo histórico anterior de saúde dessa mulher, hoje no consultório a maior queixa das gestantes é o humor ansioso, é a ansiedade mesmo. Nesse momento é o que mais atrapalha. Então, assim, mulheres que tiveram histórico de ansiedade e depressão anterior, isso piora, porque aumenta 25 vezes a chance dela desenvolver uma depressão pós-parto depois. Então, assim, já é um sinal de alerta. Então, mulheres que têm algum problema de saúde mental, ela já tem esse alerta aí para ir pensando nesse período gestacional. E a gente fala que é uma montanha russa mesmo, porque são tantos eventos que podem acontecer nesse período, e é por isso essa oscilação, né? É muito medo, muita angústia. Aqui na maternidade, por exemplo, que você acompanhou aqui durante 2 anos e pouco, você pode perceber o quanto isso afeta as mães dos bebês prematuros, né? Aquele puerpério imediato com a dificuldade de amamentação. Então é muita coisa, são muitos eventos acontecendo e que às vezes a mulher não estava preparada para aquilo lá. E aí no consultório acaba chegando então, antes do bebê nascer, a queixa maior é a ansiedade, e depois quando elas voltam, né, quando voltam não, ou quando procuram no pós-parto, já estão pedindo socorro realmente, são poucas as que percebem os sinais iniciais da depressão pós-parto e procuram ajuda. Então a gente tem esses 2 viés. Na gestação, a ansiedade predomina, e no pós-parto, a gente tem aí as questões do baby blues e do desenvolvimento da depressão pós-parto. Você acredita que porque assim, durante esse período, as mulheres geralmente elas ficam mais fragilizadas, né? Ficam mais sensíveis. Você acredita que aquelas mulheres que não têm uma rede de apoio eficiente, não têm uma rede de apoio presente, que seria no caso a família, seria o pai do bebê, você acredita que elas têm um aspecto muito maior a desenvolver essas questões, essas situações, essas angústias? Tem sim. A rede de apoio ela é fundamental para qualquer pessoa, né? Quando se trata de saúde física e mental, a gente precisa de apoio, principalmente de quem está próximo. As mulheres que não têm rede de apoio, elas têm sim uma maior chance de passar por esses adoecimentos emocionais. Sim. A gente precisa relembrar que a gente acabou de passar por um contexto bem delicado que foi a pandemia. A gente pode até dizer que está mais calmo agora, mas esse período aí de 2 anos, né, as mães da pandemia, os filhos da pandemia, ele trouxe um prejuízo maior. A gente teve um aumento de 30% em casos de depressão e ansiedade em mulheres e mães, por conta desse isolamento que elas precisaram ter que passar. Sim. Não foi simplesmente o isolamento, mas esse contexto restringiu mães
a terem rede de apoio. Exato. Então, assim, aqui no hospital, por exemplo, a gente não teve aquelas visitas comuns no pós-parto, a família celebrando a chegada do bebê. Essa mãe já vem com essa ansiedade por conta do que foi a pandemia. Então, todo esse contexto da pandemia, ele trouxe muito adoecimento emocional. E o foco desse cuidado, Claudinha, é a rede de apoio. Porque é quem está do lado dessa mãe que vai poder olhar e perceber o que está se passando, né? Exato. E nesse momento sensível, eu ainda sigo nessas mães, né, que não tem o pai do bebê próximo, a importância de ela não ser julgada, né, Jaque? Principalmente dos olhares, né, ao redor, né, da família, dos amigos, né, no sentido de como se fosse uma punição, né, tá vendo o que você foi aprontar? É exatamente ao contrário, e a importância também desse cuidado com a saúde mental também nesse aspecto, para que ela possa ser, sobretudo, desenvolver, né, alguns mecanismos de defesa para ela poder ter fortalecimento diante do que vem adiante, né? Sim. Você sabe, Claudinha, que hoje a gente ainda escuta muito das famílias que a mãe é uma mãe sensível, que chora muito, ou aqui na maternidade a gente tem muitos casos, né? A gente escuta muitas histórias. E recentemente eu atendi uma paciente que no dia anterior ao atendimento que as meninas pediram, ela tinha tentado se cortar com uma tesoura aqui dentro da maternidade. Olha só, uma tesoura que ela tinha na bolsa. E quando eu fui conversar com ela, é uma paciente que tem depressão que vem se arrastando desde a infância, desde a adolescência ali, uma situação de abuso sexual sofrida na infância e que nunca foi tratada, nunca foi olhada nesse aspecto. E a única coisa que a família falava: ela é muito sensível, ela chora por tudo, mas ela não tem depressão. Então, assim, ninguém é tão sensível a ponto de chorar por tudo, né? Então, alguma coisa está acontecendo. Por que é que eu choro por tudo? E uma outra família também veio dizer: ela é muito preguiçosa, ela é frescura, ela fica fazendo isso para dar desculpa para não limpar a casa. Né? E então, assim, às vezes a própria família, Claudinha, negligencia o estado emocional dessa mãe. Não olha para isso, não considera esse sentimento, passa por cima, nomeia aí essa depressão de outras formas, e isso só piora o adoecimento dela. A família precisa estar atenta aos sinais da depressão pós-parto, que são muito evidentes. Sim, eu vejo muito importante você falar sobre isso, porque as pessoas costumam romantizar muito a maternidade e falar: não, ela está feliz. Sim, ela está feliz, mas ela não deixou de ser aquela mulher que já esteve em sofrimento ou estava passando em sofrimento. E isso vem como que um balde de água fria nela e vem numa intensidade muito maior, né? E ainda existe também muito essa questão do preconceito, né? De associar a preguiça à depressão. Aliás, associar Sim. as pessoas que têm depressão, falar que é preguiça, falar que é falta de vontade, porque um dos aspectos da depressão, e a gente sabe bem disso, é a questão da volição, é ausente de vontade, né? Perde vontade em muitas coisas, Exatamente. até umas coisas que mais gosta de fazer, como por exemplo rezar, né? Às vezes a pessoa gosta muito de rezar e nem nisso ela tem vontade, ela tem forças, né? Para ela poder rezar, e aí as pessoas acabam meio que taxando, né? Colocando rótulos nessa mulher, sendo que ela necessita de fato ser acolhida, né? Exatamente. E tem muito isso. A depressão, ela é muito sutil quando ela está no começo. A pessoa, ela dá sinais, independente de ser depressão pós-parto, porque as mulheres têm histórico, na maioria das vezes, de depressão anterior, e ela vai dando sinais. É uma pessoa que, por exemplo, fazia algo, né, uma atividade física constante, tinha prazer em realizar algo, e de repente aquilo perde o sentido, aquilo perde o prazer. Então, opa, alguma coisa está acontecendo. Por que ela já não faz mais aquilo, né, que gostava tanto de fazer? Então, só aí, e nas falas também.
Essa semana, uma amiga da minha mãe, infelizmente, ela faleceu por conta de suicídio. E uma mãe com problemas no casamento, depressão, e há muito tempo, assim, mostrando sinais. No velório de uma outra amiga que foi por Covid, ela disse, olha, uma pessoa lutando para viver e eu aqui querendo ir embora dessa vida. Olha. Então, é uma fala que diz, olha, eu preciso de ajuda. Olhem para mim, olhem para a minha dor. Quando a pessoa se corta ou quando a pessoa toma remédios, que é o trivial, que acontece muito também, é um pedido de socorro. Isso. Quando essa mãe perde o interesse pelo bebezinho que ela tanto desejou, opa, o que está acontecendo? Você quis tanto ser mãe, mas de fato a gente não está preparado, Claudinha, quando a gente se torna mãe, para as mudanças que acontecem no corpo. Não é só um estado de humor que muda. A depressão, ela é fisiológica. Sim. Quando o bebê nasce, que dequita a placenta, a gente tem uma queda muito brusca dos hormônios. E isso atrapalha, isso mexe com o organismo da mulher que já está sensível desde o início. E que se ela não tiver esse acolhimento, como você falou, se ela não for cuidada nesse momento, ela adoece. E uma outra coisa que acontece muito também, a mulher às vezes na gestação ela é muito mimada. E aí o bebê nasce, o que acontece? Os olhos se voltam somente para o bebê. Chegam para visita, ninguém olha mais para a mãe, né? Já vai direto no bebezinho, né? Exatamente, sabe? Assim, ela fica abandonada, ela fica esquecida, não olham para a necessidade dela, sabe? Uma pessoa quando chega para visitar uma mulher que acabou de ter bebê, ela não chega assim, posso pegar o seu neném, não sei o quê. Gente, quando você vai visitar uma mãe, você está indo visitar por alguém que acabou de passar por um processo super delicado que é o parto. Isso. Sabe? Não importa se foi uma cesariana, que tem lá a sua complexidade maior de recuperação, não importa se foi um parto normal, que traz uma recuperação espontânea e mais rápida. Essa mãe precisa ali de um olhar. Olha, o que você quer? Você quer que eu lave uma roupa para você, que eu lave uma louça, que eu passe uma roupinha do seu neném, que eu faça um bolinho? Vai visitar essa mãe, liga para ela antes. Olha, o que você gosta? Você gosta de bolinho de fubá? Né? Você gosta de biscoitinho? Não é esperar como visita chegar na casa da mãe e achar um chá da tarde pronto para receber ela. É exatamente ao contrário, né? Exatamente o contrário, mas a gente ainda tem essa cultura que as pessoas vão visitar o bebê e vão ser recebidos realmente para um evento social ali, de compartilhamento. Mas, na verdade, não. Quando a gente vai visitar uma mãe, a gente precisa sabendo que a gente está indo para dar apoio, nem que seja ali por algumas horas. Sabe? Eu tenho uma amiga que recentemente teve bebezinho, eu já falei para ela, olha, tal dia, eu tô com as tardes livres, se você precisar, vou aí fazer uma massagem no seu pé, né? Ou lavar uma roupinha da Maria Clara, fazer uma comidinha para você. Ela, já que tá bom, vou te chamar. A bebê tá para fazer 1 mês. Exato. Então isso, sabe? Porque as pessoas falam, né? Ai, conte comigo se você precisar. A pessoa não vai pedir, né, Jaque? Não vai. Vai achar que tá incomodando, atrapalhando. Então, realmente, quem quer ajudar é dessa forma, né? Tem. Dar as sugestões, já faz a visita, não chega de surpresa também, né? Avisa que você vai e leva alguma coisa, né? Exatamente. Nós é que temos que ir preparados para acolher e atender essa mãe que a gente está indo visitar. E não esperar o contrário. A gente não deve esperar ser recebido. É claro que ela vai nos receber, mas acima de tudo a gente deve ir preparado para cuidar por alguns instantes dessa mãe. E a gente ainda vê pouco isso, sabe? Mas precisa fomentar. A gente precisa falar de rede de apoio. Quanto mais você falar de rede de apoio, mais as pessoas vão entender o que é isso, para que serve. Apoio não é só fazer essa ligação e dizer, olha, eu estou aqui para o que você precisar. Porque, de fato, as pessoas não pedem ajuda dessa forma. Principalmente quando é uma mãe que era
mais autônoma, né, que não gostava de pedir nada para ninguém, essa pode esquecer que ela não vai pedir ajuda mesmo. Mesmo precisando, então, né? a gente, mesmo precisando. E é outro paradigma que a gente tem que desmistificar. As mães precisam compreender que nesse processo ela não precisa dar conta de tudo, porque a gente não dá conta de tudo. Nem a Mulher Maravilha dá conta de tudo. Né? Apesar de sermos seres maravilhosos. Mas a gente precisa entender que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de apoio. E a gente deve sim pedir ajuda. Não devemos ter vergonha disso, sabe? O seu companheiro que está ali, a sua mãe, a sua sogra. Hoje, quando a gente está cuidando de uma gestante, uma das ferramentas espetaculares que a gente tem hoje durante a gestação é o pré-natal psicológico. Então, no pré-natal psicológico, Claudinha, a gente pode trabalhar toda a família. A gente tem nesse contexto aí um módulo, por exemplo, que é a avosidade. A gente traz a avó para perto dessa gestante. Olha, me arrepiei agora, porque é um momento tão legal, Claudinha. É um momento de ressignificação dessa mãe, dessa avó, sabe? Nossa, passou um filme aqui. E é um trabalho, sobretudo, também de você restituir, reconstituir, reescrever a história dessa família, né, Jaque? Mas olha, eu vou pedir agora para você dar uma segurada aí. É muito lindo ver você se emocionar. O trabalho que você faz é belíssimo, né? Tem todo esse recorte de amor, de vida. Te dou esse tempinho, porque a gente já volta daqui a pouquinho, tá bom? Aguarda aí. Vou me recompor. Vá se recompor. Que pena, né, gente? Nessa hora que ela poderia ter iria sim ter essa explosão de emoção, nós precisamos ir para o intervalo. Então, nós já voltamos em breve com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Gente, um programa emocionante. Não há como não emocionar quando nós falamos sobre vida, sobre amor, sobre carinho, sobre cuidado. E é exatamente esse recorte que nós estamos falando aqui. Não dá para vocês verem, mas o corpo aqui está todo arrepiado quando a gente fala sobre saúde mental materna, que é exatamente um recorte de tudo isso que eu já falei. Amor, carinho, cuidado, a ressignificação de uma família. E quem faz esse trabalho maravilhoso aqui em Campo Grande está aqui conosco pela primeira vez, que eu já tive a honra de trabalhar com ela na maternidade. É a psicóloga perinatal Jaqueline Medeiros. Antes de ir para o intervalo, nós estávamos falando, né, exatamente um pouco desse cuidado, dessa inserção da avó, né, dessa proximidade, né, a família, a mãe, ao bebezinho, né? Fala um pouquinho pra gente sobre de como essa família pode ajudar, sobretudo nas tarefas para essa mamãezinha. Cláudia, a família é o suporte dessa mãe. Quando a Júlia era bebê, eu fui num pediatra e a minha mãe estava junto comigo. E ele disse assim: a sua família vai cuidar da tua casa. Não se preocupe com isso. Você vai cuidar da sua bebê, né? E nesse momento é exatamente isso. A mulher não deve estar preocupada se tem louça para lavar, se tem comida para fazer, se tem casa para limpar. É claro que a gente considera todas as realidades, né? Mas porque a gente também tem mães solos, mães que não têm rede de apoio. Mas aquelas que têm essa rede de apoio, e graças a Deus que elas têm, a família vai ter esse cuidado. A família cuida da casa, cuida de tudo que é prático do dia a dia, e ela cuida do bebê e dela. Então, assim, essa família deve estar envolto dessa mãe, desse bebê, para que ela não tenha essas preocupações. Na medida do possível, é claro. Então, é uma forma de dar apoio. Às vezes a avó faz isso, a sogra, ou uma secretária do lar, enfim. À medida que ela puder ter essa ajuda, então todo mundo cuida do que é a tarefa da casa, enquanto essa mãe cuida do bebê. Isso diminui muito a sobrecarga que ela vivencia nesse período. Jaque, e ajudar com o bebê também, né? Naquele momento em que ela precisar tomar um banho, se alimentar.
Exato. Então, ter esse suporte também. A gente sabe que nem todas as famílias têm aquela rede afetiva protetora, de proximidade, enfim. Como é que você trabalha, algo que veio à minha cabeça agora, como é que você trabalha, por exemplo, essa proximidade da avó com essa mãe, da avó com esse bebê, da avó com esse pai, né? Para não sentir aquela situação de que a mãe está se sentindo invadida, e para a avó também não sentir que está invadindo, porque às vezes a avó quer se aproximar, mas ela também não quer invadir, e ela não sabe de que forma vai fazer, né? Então, existe, ao passo que tem aquela que não tá nem aí, vai e invade mesmo, né? Mas isso é trabalhado também no decorrer desse pré-natal, isso é trabalhado em consultório, essa família é chamada nesse aspecto, porque não é só a mãe e o bebê, é a família, como você colocou, né? Exatamente. Então, como eu tinha falado naquele momento, no pré-natal psicológico, a gente traz a avó, a gente traz o pai, porque a gente precisa vincular essa família a esse bebê. Sim. E uma das coisas que é dita no pré-natal psicológico para as avós, né, a gente trabalha o tema avosidade. 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 Que lindo. É uma atualização desse papel. Porque a gente costuma ver muito as avós trazendo a representatividade, trazendo a experiência que elas tiveram quando elas foram mães. E alguns cuidados que existiam com os bebês, por exemplo, hoje não existe mais. Então, por exemplo, uma coisa muito comum que às vezes aparece aqui até hoje, aquela faixinha do umbigo para enrolar em volta da barriguinha do bebê. É uma coisa do tempo das nossas avós, mas que hoje não se usa mais, sabe? Os chazinhos. Então, tem muita coisa que hoje a pediatria não indica mais para esse cuidado com esse bebê. Então, essa avó, ela é convidada a se atualizar nos cuidados que ela pode ajudar a mãe com esse bebezinho. E também a respeito da função dela. A avó, ela tem que entender que ela é avó e não mãe de novo. A gente costuma ouvir muito isso, né? Eu estou sendo mãe pela segunda vez, meu neto nasceu. Mãe não, duas você vezes, não está sendo né? Mãe de novo. Vó é ser mãe duas vezes, né? Não. Vó é a gente avó. Ouve a senhora muito foi disso. mãe, a gente ouve muito isso. A senhora foi mãe quando você teve os seus filhos. Isso. E isso é muito importante, porque a gente entende todo o cuidado que elas querem oferecer. Mas o que ela pode fazer sem ser invasiva é justamente perguntar para a mãe o que a mãe precisa. Quando a gente pergunta para a mãe, olha, o que você quer que eu faça para você agora? A mãe tem a oportunidade de delegar o que ela precisa, entendeu? Diferente de alguém ir lá e fazer por ela aquilo que às vezes ela nem quer que seja feito. Né? Então, perguntar sempre é uma coisa boa. Por exemplo, uma das coisas que a gente já ouviu no pré-natal psicológico é que, assim, a gente tem a avó materna, ela é mais invasiva. Porque ela se sente dona da mãe e dona do neto, né? Olha. Então, a gente tem, assim, um pouquinho mais delicado aí nessa questão. E quando essa mãe tem algum problema no relacionamento dela com a própria mãe, que é a avó, no caso, isso também fica um pouco mais estremecido. E, por exemplo, uma coisa que os pais reclamam, o que aparece de relatos no pré-natal psicológico, é o pai estar ali com o bebê no colo, por exemplo, e a avó chegar, não, me dá aqui que você não sabe fazer ele dormir, ou você não sabe fazer ele arrotar, ou me dá aqui que eu vou dar banho, que você não sabe dar banho. Opa, realmente, ele não sabe, mas se ele não fazer, ele não vai aprender. Exato, exatamente. Não é verdade? Então, assim, o Jefferson, quando a Júlia nasceu, os 10 primeiros dias, ele deu banho. Jefferson é o esposo dela, vamos mandar um abraço aí pro Jefferson agora. A Jaque tem 2 filhos lindos, né? A Júlia com 11 anos e o Joaquim com 4 anos, né? 2 preciosos na minha vida. Mas o Jefferson, ele intercalava o apoio e o cuidado junto com a minha mãe e com a mãe dele.
Então, assim, os 15 primeiros dias eu tive a ajuda da minha mãe e os outros 15 dias da minha sogra. E ele junto com elas duas. Sim. Então, assim, então isso foi legal, assim, foi ele poder participar. E isso, Claudinha, é incrível pro vínculo do pai com o filho. É isso que eu ia te falar, da importância realmente desse vínculo mãe, bebê e pai, sobretudo para o desenvolvimento da criança também, né? E é muito importante, sobretudo, para a saúde mental de ambos e da própria criança, não, Jaque? Claudinha, vínculo, ele é fator de neuroproteção para o bebê. Olha e neuroafeto também, né? Sim, porque assim, e a gente fomenta isso, a gente traz esse pai para esse momento desde o início. Hoje os pais, eles são convidados a participarem das consultas de pré-natal. No pré-natal psicológico, o pai também está presente. Aqui na maternidade, uns anos atrás, só podia ter acompanhante mulher. Quando eu entrei aqui ainda era assim. E aí veio a humanização, né? A mudança das diretrizes e trouxe esse pai para dentro do hospital. O pai não é visita. O pai, ele tem livre acesso. E quando a gente vê pais participando do parto, gente, isso é sensacional. Eu estava junto com um casal uma vez, o bebê nasceu, o pai saiu da sala e ele falou assim, nossa, agora eu sou o pai. Né? Porque ele precisa ver, o pai ele precisa materializar, concretizar aquela criança para ele se sentir pai. E eu ainda brinquei com ele, falei, não, você é pai desde quando você descobriu que ela estava grávida. Isso. Né? Mas eles precisam desse espaço. Então a gente tem tido mais pais presentes. Isso vem fortalecendo demais o vínculo do pai com esse filho, vem mudando as relações que existem hoje, porque antigamente eram muito frias. O pai homem, né? Pai e filhos eram muito distantes. Né? Principalmente o pai da menina. Né? Enfim, e hoje não. Hoje a gente está vendo essa realidade sendo favorecida através de trazer esse pai para perto. Já que sendo assim... E sendo assim, esse pai ele também pode passar por transtornos mentais? Pode sim. O pai que não participa, ele se sente deixado de lado. E ele começa a se sentir excluído, começa não se sentindo parte daquele contexto, ele começa a não se sentir importante naquele contexto familiar, sabe? E tanto porque ele não se aproxima, como também quando a mãe não chama. Sim. Sabe? Ou então quando a avó invade, tirando o pai desse contexto. Sim. Pais também desenvolvem ansiedade, porque ele, como provedor, ele traz essa preocupação. Será que eu vou dar conta de suprir as necessidades da minha família? O pai, ele tem outros tipos de preocupação que também adoecem, muito menos do que as mães, obviamente, mas isso também pode acontecer. Nós tivemos um pai de uma perda gestacional, que o casal, os dois tratavam depressão, mas ele tinha uma depressão mais grave, e quando eles perderam a filhinha, esse pai, ele foi para o fundo do poço. Sabe? Ele adoeceu, a depressão dele chegou num nível em que ele precisou de acompanhamento psicológico, psiquiátrico e até internação. Olha. Então, e assim, as pessoas têm essa concepção de que isso precisa ser desmistificado, de que o homem é mais forte, de que o homem tem que entender, de que o homem isso, de que o homem aquilo, né? E as pessoas enaltecerem quando o homem se faz presente nesse cuidado. É função dele também, né, Jaque? Tanto quanto da mulher. De eles terem essa troca. E por isso da importância também desse acompanhamento psicológico pré-natal, né? Pré-natal, né? Isso, pré-natal psicológico. Sim, até porque quando a gente fala de neuroproteção, se essa mãe está adoecida, ela não vai desenvolver esse cuidado afetivo com o bebê. E esse bebê, ele fica também abandonado, e os fatores de neuroproteção emocional,
eles são afetados. E isso afeta a longo prazo, porque ele interfere no vínculo de apego desse bebê. Olha. Então vai ser uma criança mais irritada, uma criança mais chorosa, uma criança que pode desenvolver dificuldades de aprendizagem, um adulto com dificuldades de confiança, de autossegurança, sabe? Um adulto frágil emocionalmente. Olha a importância da afetividade na vida de uma pessoa. Exato. Se eu sou um ser humano que cresço cercado de carinho, de amor, isso me faz engrandecer, isso me torna mais forte. E quando a ausência disso acontece, a gente escuta relatos diretos, assim, de pessoas que não tiveram uma vida feliz e culpam a ausência ou a falta do pai e da mãe na vida deles. Olha a importância da vinculação, da família. Exato. No desenvolvimento de uma pessoa. E se tratar disso também, se a gente pensar, se um trauma que pode acontecer com uma criança na infância, isso pode se perpetuar para a vida adulta se não cuidado. Da mesma forma, a questão do neuroafeto também fica na criança no aspecto saudável, né, de um desenvolvimento, sobretudo, da resiliência dessa criança, né? Vai ser um adulto diferente, não, Jaque? Tanto é que as pessoas até falam, né, nossa, eu me lembro de coisas da minha infância que minha mãe nem acredita, né, que eu me lembre. Mas a gente está falando de neuroafetividade, né? Eu estou falando de experiência própria, né? Eu me lembro de coisas, meus irmãos se lembram de coisas da infância que a minha mãe vira e diz: vocês lembram disso? E são fases, assim, tão lindas, que foram tão enriquecidas por conta da presença exatamente do meu pai, que aí a gente acaba lembrando, e isso nos fortalece, sobretudo, na vida adulta, né? Então, é importante a questão do neuroafeto, até porque as nossas células são de memória, né? Quando a gente sente um cheiro, né? Ouve uma música, alguma coisa assim. Então, a importância realmente desse vínculo formado, não? Desde lá da vida intrauterina, né? Sabe, Cláudia, a vida intrauterina, ela é um mistério que está cada vez mais desvendado. Lá na nossa formação do tubo neural, das sensações, lá da vida intrauterina, isso fica tão inconsciente que faz parte da formação de quem nós nos tornaremos. Uma pesquisa de um tempo atrás, ela diz que, um exemplo breve, filhos que sofreram algum tipo de rejeição durante a gestação, eles se tornam pessoas mais criativas e com um cognitivo mais rápido. Olha. Porque na vida intrauterina, ela já teve que se readaptar à condição. Porque quando o bebê mexe e ele recebe acolhimento, o gosto do líquido amniótico, ele é saboroso. Olha só que interessante. Olha. E quando a criança mexe e a mãe libera uma sensação negativa, né? Ela não tem prazer com aquela sensação, e então o gosto do líquido amniótico fica amargo. Então, na gestação, é o nosso primeiro lar. Se eu tenho um lar acolhedor, aquele ambiente vai ser favorável. Se eu tenho um lar que é um pouco hostil, né, na vida intraútero, então é um bebê que pouco mexe, uma barriga que pouco cresce, sabe? É muito interessante. E tudo isso está ligado ao emocional da mãe. Exato. Né? Por isso que é tão importante essa saúde mental materna estar bem. O nosso bem-estar, na verdade, em todo o contexto de todas as pessoas, mas principalmente nesse momento, a mulher precisa estar bem porque ela está gerando uma vida. E a responsabilidade de gerar uma vida e uma vida saudável está nesse contexto de nós estarmos bem. Então, Sim. Se eu não buscar estar bem, como que vai ser essa vida que eu estou gerando? Vai influenciar anos e anos na vida dessa criança. Jaque, e em relação àquelas mulheres que têm uma gravidez indesejada, como que os profissionais podem fazer para apoiar essas mulheres, para acolher essas mulheres também, querida? Claudinha, a gravidez indesejada, ela pode ter vários finais, né? Então, assim,
às vezes eu não estou planejando uma gravidez e de repente me vi grávida, mas aquilo me fez refletir, eu contextualizei aquilo na minha vida e acabei aceitando aquela gestação. Ok. Algumas mulheres precisam de mais tempo para isso acontecer. Tá? Às vezes esse bebê nasce e ela ainda não passou pelo processo de aceitação dessa criança na vida dela. E podem acontecer algumas coisas. Ela tanto pode criar essa criança, mas numa relação afetiva distante, né? Vai ser uma mãe que não vai acolher essa criança tanto quanto se ela o desejasse. Sim. Né? E outra coisa que a gente tem nesse contexto também são mulheres que se descobrem numa gestação não planejada, descobrem que elas não podem maternar aquela criança, não cabe aquela criança na vida dela naquele momento. Então, hoje a gente tem uma das saídas para essa mulher, e é um direito dela, entregar esse filho para adoção. Hoje a gente já vivencia essa realidade e a gente tem um projeto que também acolhe essas mães, um projeto que você teve contato também, que é o projeto Dar à Luz, um projeto que ampara mulheres nesse processo durante a gestação, num processo de reflexão sobre o que fazer. Nesse ano de 2022, nós atendemos 7 mães. Dessas 7 mães do projeto, 3 delas entregaram o bebê para adoção, 2 delas desistiram e a gente está com outras 2 em acompanhamento. Uma que está gestante e uma outra que está no processo de reflexão pós-nascimento desse bebê. Ou seja, pode ser que ela ainda venha a desistir ou não. E uma fala bem interessante que ela trouxe é assim, eu digo muito isso, uma coisa é o bebê aqui dentro, outra coisa é quando o bebê nasce. E o vínculo, ele é uma construção, o amor é uma construção. Entendi. Então, isso pode realmente acontecer depois. E ela disse assim, eu não estava preparada para sentir alguma coisa por esse bebê. Olha, é um trabalho belíssimo, assim, que não há como. A doutora Cátia Brau esteve aqui recentemente no nosso programa, mas ela falou sobre o projeto das famílias acolhedoras também, que é um trabalho belíssimo que vem acontecendo. Então, desde já, eu te convido para você retornar aqui e falar sobre esse projeto Dar à Luz, né? É um projeto também fantástico que eu tive a oportunidade de conhecer de perto quando eu passei pela maternidade. Mas agora, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse para a gente sobre um evento que aconteceu agora em maio, sobre o Maio Furtacor, né? Fala para a gente da importância desse projeto, como é que foi e, ao mesmo tempo, deixe uma mensagem final para a gente já, querida. Combinado. Convite aceito, estarei aí quando você me chamar para falar do projeto Dar à Luz. É um prazer imenso falar dele e sensibilizar as pessoas a respeito dessa causa. Claudinha, o Maio Furtacor é uma campanha que iniciou o ano passado com a Nicole Cristino, lá no Paraná. Ela que é psicanalista, que também trabalha com mães. E ela olhou justamente para o contexto pandêmico que recentemente vivemos. Então, assim, a pandemia, dentre os muitos prejuízos que ela trouxe, como a gente comentou no início, foi o impacto na saúde mental das mães. O aumento no número de ansiedade e depressão chamou a atenção para esse cuidado novamente. Novamente porque ele sempre existiu, mas que ele precisa, assim como o Outubro Rosa, por exemplo, ele precisa ser chamado a atenção. Sim. E a ideia é justamente isso. Chamar a atenção da sociedade, sensibilizar para essa causa, para que as pessoas olhem para uma mãe que está do lado, para que percebam os sinais de tristeza, de desinteresse pelo bebê. Opa, alguma coisa está errada com essa mãe, vamos escutar essa mãe. E uma das propostas é trabalhar as diretrizes de cuidado em saúde mental materna também na saúde pública. Bacana, hein? Então assim, projetos de leis estão sendo apresentados nas casas de leis e elas estão com essa proposta de mudar esse cuidado, não só melhorar o pré-natal obstétrico,
mas implementar o pré-natal psicológico para trazer esse cuidado com a saúde mental materna. Foi um evento que aconteceu no Brasil todo, com rodas de conversa, com bate-papos entre mães, teve feira de empreendedorismo para mães, uma feira só de mães empreendedoras, teve a Marcha Furtacor, que aconteceu dia 15 de maio, dia 22 de maio, dia 29 de maio. Foram 3 semanas de marcha nas cidades. Bahia, gente, Bahia deu um show na Marcha Furtacor. Aqui nós tivemos também, um pouco mais tímida, nós fizemos uma caminhada ali no Parque das Nações Indígenas, mas o Brasil todo se mobilizou para essa causa. Sim. Eu convido vocês a acessarem o site maiofurtacor.com.br. Lá vocês vão encontrar todo o material da campanha, cartilhas, folders, material de impressão para trabalhar com mães, para sensibilizar a sociedade. Lá tem também o projeto de lei que qualquer cidade, se quiser, pode acessar e levar para o seu município, para ser implementado também. E no Instagram da página Maio Furtacor, vocês vão encontrar as fotos dos eventos que aconteceram, né, das marchas. Convido você a dar uma passeada por lá também, que foi lindo. Vou te mandar alguns materiais também que a gente produziu aqui. Ok. E é isso, é sensibilizar a população para essa causa. E lembrar que não é só maio, né, Jaque? Que são todos os dias, né? São todos os momentos com as nossas mamães, né? Deixa uma mensagem final pra gente. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui. É um prazer estar na tua companhia, no seu programa que tem uma audiência linda, né? E eu quero dizer a todas as pessoas que olhem para a mãe que está do lado. Todos os dias nascem bebês, todos os dias nascem mães que precisam ressignificar a sua história, ressignificar a sua existência. E se você está do lado, dando apoio, dando carinho, dando amor, você torna essa vivência muito mais leve, muito mais amorosa, muito mais prazerosa. Esse momento é da mãe, é do pai, é da família toda. Então que vocês celebrem a vida, celebrem o amor, junto com essa nova vida que está chegando aí na sua casa. Mando um beijo para as minhas gravidinhas, Letícia, Vivi, a Maria Clara que acabou de chegar, tia Jaque vai mimar e vai dengar todas elas. Um beijo grande, gente. Muito obrigada. Muito obrigada eu. Todos nós aqui agradecemos a sua participação aqui. Não há como não ficar emocionada desse cuidado que é necessário realmente para essas mamães. Você sabe da minha história, você sabe que há 18 anos eu tenho um bebê que mora no céu, né? E eu sei mais do que nunca da importância dessa rede de cuidados, porque quando aconteceu até por uma incompatibilidade sanguínea com meu marido na época, o bebê, né, nós perdemos, virou anjo, né? Virei mãe de anjo. E foi muito importante realmente esse carinho, esse cuidado, esse afeto, não só da minha família, foi lindo o acolhimento da minha família, do meu marido na época, e faz toda a diferença sim, né? E sobretudo a espiritualidade, né, Jaque, que nos fortalece também de a gente acreditar sim que existe um reencontro, um amanhã, né? Então, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui. Eu quero que você volte para falar sobre os outros projetos que você desenvolve também, que você está aí trabalhando muito, né? Sempre pelo bem-estar dessas mães. Um beijo grande para você, para toda a sua família linda, viu? Que Nossa Senhora sempre vai conduzindo o teu caminho, abrindo todas as portas que chegarem aí para ti, viu? Um beijo para você. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Jaque, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim, querida, aqui, a nossa TV Imaculada. Foi muito bom receber você aqui para falar de um tema tão importante, como eu falei, né, gente, lá no primeiro bloco,
um tema que mexe muito com o meu coração, que mexe muito com as minhas emoções. Querida, muito obrigada mesmo pelo seu sim aqui, viu? E olha, gente, quem perdeu o programa, vocês podem nos acompanhar ainda pelo canal do YouTube. Nós estamos lá na Rede Imaculada de Comunicação. Eu te convido a se inscrever em nosso canal, assista o programa. Se você gostou, clique no sininho, né? Curta lá, dá o like, compartilhe com as pessoas que você acha importante também compartilhar. Lá no canal do YouTube vocês vão acompanhar celebrações direto da nossa sede, reprise dos programas, informações sobre a nossa obra também, vai ser bem bacana. E você quer participar também do nosso programa, dando sugestões de pauta, ou então até para os programas oracionais, né? Fazendo o pedido de oração, olha lá, 3349-2358, 3349-1015 e o 99347-0532. Muito obrigada por todos vocês nos acompanharem aqui. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e salve Maria Imaculada!